Hoje eu quero continuar a palavra que eu comecei há 2 domingos atrás. Eu comecei a falar sobre os porquês do CCA. Os porquês do CCA. E o primeiro porquê que eu falei foi adoração. O primeiro porquê é a gente existe para adorar. Por que é importante saber o porquê? Quando a gente sabe o porquê, a gente não se perde, porque o porquê responde o propósito. Qual o propósito dessa igreja existir? Nós não podemos existir por existir. Sabemos que existem, por exemplo, muitas igrejas na cidade de Garanhuns, que são excelentes, igrejas onde a palavra de Deus está sendo pregada. E você também precisa saber o porquê que você está congregando aqui. Assim como eu sei o porquê que eu casei com Cristiane, embora sabendo que existem muitas outras mulheres, mas tem um porquê, tem uma razão. Então, para congregar em uma igreja, nós precisamos saber o porquê. Nós temos que saber o propósito. Você não pode estar aqui por estar. Existem pessoas que não sabem o porquê congregam. Então, qualquer problema, qualquer dificuldade, essas pessoas se afastam. E trocam de igreja como se estivessem trocando de supermercado. Ninguém aqui é fiel a um supermercado. É? Não, você vai para onde o preço for melhor. Ah, mas inaugurou um agora super chique. Eu fui lá, se o preço não for bom, eu continuo no outro. Não é assim? Mas com a igreja não é assim. A gente não troca de igreja só porque a gente ficou insatisfeito, só porque as nossas expectativas não foram supridas. Porque na maior parte das vezes, irmãos, nossas expectativas estão altas demais. A gente está querendo algo perfeito quando isso não existe. Quando nós somos os primeiros a serem perfeitos. Então você precisa entender o porquê. Por que que você está congregando no Centro Cristão de Adoração? Por que que você permanece caminhando conosco? Por que que nós temos uma aliança? Estou pensando em escrever até outra mensagem depois sobre aliança. Nós precisamos ter uma aliança durável e não descartável, uma opção descartável. O descartável é prático. Ninguém tem trabalho de ficar lavando louça. Depois que você come, você joga fora o prato, os talheres, o copo. Mas é a mesma coisa eu tomar água num copo descartável e eu tomar água numa taça chique assim? A experiência é outra. Parece que até muda o sabor da água. Mas eu vou ter o trabalho depois, alguém vai ter o trabalho depois de lavar. De lavar e depois novamente colocar aqui. E nós estamos vivendo uma época que as pessoas descartam umas às outras muito facilmente. Isso está acontecendo nas amizades, isso está acontecendo no casamento. Estamos vivendo uma crise. E não é porque nós estamos na igreja evangélica que isso não está acontecendo. Porque nós também somos reflexos, infelizmente, da sociedade caída. Não era para ser. Então, nós temos que fazer uma análise. O porquê. O versículo que eu li está em Jeremias, foi o primeiro versículo. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Então, tem hora que a gente precisa voltar lá no início. Tem hora que a gente precisa, irmãos, fazer realmente uma retrospectiva. Irmos lá atrás, quando a gente se converteu, quando a gente nasceu de novo, quando você veio congregar aqui, logo no início, o que foi que te motivou? O que foi que te trouxe para este aprisco, para este rebanho? O que foi, que em nós, os teus pastores, trouxe para você
caminhar conosco em aliança. Nós precisamos voltar nas veredas antigas, né? E eu falei sobre adoração, que é o nosso primeiro porquê, e eu não vou me deter mais nisso, mas você pode ir lá no YouTube, e há 2 domingos atrás foi quando eu ministrei sobre o primeiro porquê. Nós queremos ser uma igreja adoradora. Hoje eu vou falar sobre o segundo porquê e o terceiro porquê. Os dois estão juntos. Nós queremos ser uma igreja avivada e nós queremos ser uma igreja missionária. Então, vamos falar sobre avivamento primeiro. Avivamento pessoal, 3 níveis. Avivamento congregacional e um avivamento global que vai gerar um movimento missionário antes que Jesus volte. Então nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Eu vou na ordem inversa. Nós estamos aguardando que Jesus volte, que os céus se rasguem e Jesus volte para nos encontrar nos ares e a igreja casar com Jesus e então reinarmos com Ele 1000 anos. Nós estamos aguardando esse dia. Estamos olhando para o futuro com muita expectativa de que esse dia vai acontecer. Mas antes que esse dia aconteça, uma grande colheita vai acontecer. E antes que uma grande colheita aconteça, um grande envio de missionários vai acontecer. Obreiros, pastores, evangelistas serão enviados para os 4 cantos da terra. Mas antes que haja esse grande mover missionário, um avivamento vai acontecer. Então nós precisamos de um avivamento, irmãos. Na situação atual que nós estamos, se nós pensarmos hoje como estamos como igreja, não só o CCA, mas pensando na igreja, né, brasileira, na igreja no mundo, a igreja está precisando de um avivamento. Nós estamos precisando que a chama queime novamente em nossos corações. E tudo começa, irmãos, com um avivamento pessoal. O avivamento pessoal. Sabe, quando eu era criança, eu ouvia canções, eu cantava canções que falavam do derramar do Espírito. Desde criança, eu cresci ouvindo canções que profetizavam um avivamento. Eu lembro de uma delas que dizia: a profecia de Joel está se cumprindo. E depois os bravos vieram e compuseram outra canção com a profecia de Joel. Mas desde criança, a gente chamava de corinhos de fogo. Corinho de fogo. Então eu cresci cantando a fé, cantando a expectativa de um avivamento. Eu cresci nesse ambiente. Então por isso, aos 13 anos, quando eu me converti, eu fui batizado com o Espírito Santo. Logo depois, eu me converti, como eu já contei minha experiência, sozinho. Eu estava na igreja em uma manhã, eu estava lá arrumando algumas coisas e eu coloquei uma canção e essa canção tocou meu coração. Eu caí de joelhos, isso foi em julho de 1987. E eu me converti naquela manhã. Pouco tempo depois, eu estava num culto em uma casa e tinha um casal de americanos que tinha vindo a Garanhuns, eles estavam aqui e eles começaram a orar e pela primeira vez eu caí na unção do Espírito. Eu não sabia muito bem o que era isso, né? Mas quando eu abri os olhos, eu não estava em pé mais, eu estava deitado no chão e eu estava falando em línguas. E eu disse: não, eu estou imitando o que os outros estão falando, né? Geralmente quem é batizado com o Espírito Santo sempre tem essa dúvida, né? Sempre tem esse pensamento: não, eu estou imitando o que os outros estão falando. E aí eu disse: Deus, se o Senhor me batizou com o Espírito Santo, então eu vou falar em línguas outra vez, sem ter ninguém por perto. E aí, passaram-se alguns dias, e eu estava em uma reunião de oração, lá na minha igreja, e quando eu comecei a orar, eu comecei a falar em outras línguas. Então ali, eu percebi que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então, eu cresci, irmãos, nesse ambiente, ouvindo mensagens, participando de conferências, acampamentos. E aí eu quero ler com vocês a profecia que eu estou apegado a ela desde criança. Joel, capítulo 2, inclusive nós vamos cantar essa canção no final desse culto, para a gente orar por um avivamento. Nós vamos cantar, né, Joel, capítulo 2,
verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu estou crendo na profecia de Joel 2, 28 e 29. Eu estou crendo que essa profecia vai acontecer antes da volta do Senhor. Quem crê comigo aqui nessa manhã? Sabe, queridos, nós temos que entender que a palavra profética é uma luz, é uma candeia. O apóstolo Pedro disse isso, escrevendo na sua primeira carta. Nós temos certo que a palavra profética é uma luz brilhando na escuridão. Hoje nós não estamos vivendo avivamento. Agora, nesse exato momento, em Garanhuns, vamos pegar o nosso contexto. Nós não estamos vivendo avivamento. Mas eu creio que Joel 2, 28 e 29 vai acontecer. Eu creio que isso daqui vai acontecer. Começou em Pentecostes, Atos capítulo 2. Foi o início do derramar do Espírito. Mas o apóstolo Pedro, ele deixa claro, essa promessa é para nós, ele falando para aquela audiência ali. Essa promessa é para nós, é para os nossos filhos e para todos quantos o Senhor ainda chamar, os que estão longe. E nós estamos separados de Atos 2, 2000 anos. Nós somos aqueles, né? Abre comigo lá para você confirmar o que Pedro estava dizendo. Porque algumas pessoas dizem, não, Joel 2, 28 e 29 já se cumpriu em Atos 2. Porque Pedro, inclusive, né? No discurso de Pedro, Pedro cita Joel 2, 28 e 29, para explicar por que aquelas pessoas, naquela hora do dia, pareciam embriagados. A terceira hora do dia, 9 horas da manhã, parecia que estavam embriagados, e Pedro vai explicar. Mas eu não vou aqui, né, me deter nisso. Eu quero pegar com vocês a frase de Atos 2, quando ele fala da promessa. Atos 2, 39. Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa. Então ele está falando para aquelas pessoas, para aquela audiência imediata ali. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos. Então Pedro agora está dizendo, não é só para vocês que estão aqui, mas é para os seus descendentes e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem foi chamado por Deus aqui? Levanta a tua mão, diga, eu fui chamado por Deus. Diga, a promessa é para mim também. Então Joel 2:28 é para nós, a igreja do século 21. Nós viveremos o maior derramado Espírito de toda a história, antes que Jesus volte. É necessário, antes que ele volte, um avivamento. Por quê? Porque paralelamente, irmãos, a um avivamento acontecerá uma apostasia. As duas coisas estarão caminhando paralelo. Um avivamento, um despertar, mas um esfriamento. Olha para mim, de que lado você vai estar? Do lado do avivamento ou do lado do esfriamento? De que lado você vai estar, meu irmão? Você quer ser avivado ou você quer ser esfriado? Porque antes que Jesus volte, essas duas coisas acontecerão. Leia o sermão profético, Mateus capítulo 24. Jesus disse que o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o pecado vai aumentar, o amor por Deus vai diminuir. Mas ao mesmo tempo, um avivamento vai acontecer. E a minha esperança está nisso. Porque não sou eu que salvo pessoas, não sou eu que transformo pessoas, não sou eu que mudo pessoas, mas quando o Espírito Santo cair sobre toda a carne, a gente não vai fazer nem força. Gente, hoje, quando a gente faz uma convocação para oração, vamos ver terça-feira. A prova é terça-feira. Vamos orar. 3 da tarde, vamos estar aqui orando. Num avivamento, sabe o que é que acontece? A gente nem convoca,
as pessoas vêm sozinhas. E tem hora para começar e não tem hora para terminar. As histórias de avivamento são assim. São reuniões que não tem mais, até não tem mais nem liturgia. Hoje a gente tem uma liturgia, né? Louvor, oração, ofertas. Mas no avivamento, o Espírito Santo vem e bagunça tudo, no santo sentido. Porque Ele faz como Ele quer. Em Gales, as reuniões começavam 8 da manhã, iam até 2 horas da manhã. E o pastor, o Evan Roberts, eles pediam, por favor, vão para casa. Vocês precisam dormir pelo menos 2 ou 3 horas, porque 6 horas da manhã vocês vão trabalhar. E as pessoas, não, a gente quer continuar aqui. É avivamento. Talvez você nem imagine o que seja isso, porque nós nunca vivemos isso. Então eu estou esperando que o Espírito Santo caia sobre o CCA, caia sobre cada célula, caia sobre Garanhuns, caia sobre Pernambuco, caia sobre o Nordeste, sobre o Brasil, sobre as nações. Eu estou esperando isso, porque isso vai preparar a igreja para a grande tribulação. Sem o avivamento nós não estaremos preparados para a grande tribulação. Muitos serão escandalizados e ofendidos na grande tribulação. Muitos duvidarão da existência de Deus. Muitos questionarão como é que um Deus de amor pode permitir que a igreja passe pela tribulação. Ficarão ofendidos, escandalizados. Mas aqueles que estiverem na onda do avivamento, na nuvem do avivamento, aqueles que estiverem cheios do Espírito, não se ofenderão. Não se escandalizarão, irmãos. Então nós precisamos disso. Agora, primeiro começa no avivamento pessoal. Avivar é dar vida. Avivar, dar vida. Algo que o Espírito Santo pode, só o Espírito Santo pode produzir. Vocês sabem que uma pessoa pode estudar oratória e retórica, né? São disciplinas que você pode estudar e você consegue emocionar uma plateia. Através de técnicas de oratória, de retórica, de gatilhos mentais. Eu estava lendo sobre gatilhos mentais. Isso está sendo muito explorado. Muito explorado. Inclusive pregadores estão usando gatilhos mentais para provocar resposta na audiência, como se fosse o Espírito Santo. Por exemplo, se eu disser para vocês um gatilho mental que você vai dizer, nesse eu já caí. Se eu disser para você agora, gente, está tendo uma promoção em loja tal e vai durar só 20 minutos, olha, é 11h40 e só tem 20 minutos e tudo está por 99 centavos. Não ficava mais ninguém aqui não, meu. Eu ia ficar pregando sozinho aqui. Por quê? Eu despertei um gatilho mental chamado urgência, só tem 20 minutos, urgência. E eu despertei outro gatilho mental, 99 centavos. Eu tenho que economizar. Eu posso ter o que eu quero por menos, pagando menos. 2 gatilhos e vocês sairiam daqui como loucos para comprar até aquilo que você não precisa. Alguém aqui já caiu num gatilho mental desse ou não? Porque eu já. Até você que não levantou a mão, você caiu agora no pecado da mentira. Então, o que é que está acontecendo? Os pregadores de hoje estão utilizando técnicas de psicologia mental, de neurociência, de neurolinguística, de oratória, de retórica, para provocar uma reação no público, mas não é mover do Espírito. Sabe por quê? Porque a pessoa, na hora se emociona, na hora ela responde, mas na segunda-feira ela volta à vida antiga. Olha para mim, quando o Espírito Santo nos toca, quando o Espírito Santo nos muda, é uma mudança permanente. Outra coisa, eu não preciso ficar dando corda em você. Os crentes de hoje precisam dar manivela. Vamos,
Vamos, na manivela, dando corda. Quando o Espírito Santo age, queridos, quando eu fui convencido pelo Espírito Santo, eu abandonei práticas da minha vida antiga. Eu abandonei pecados, não foi porque pastor pediu, não é porque a igreja estava dizendo, é porque o Espírito Santo me convenceu. Eu queria ser santo como o meu Senhor, eu queria ser parecido como Jesus. Aí eu abandonei, porque é o Espírito Santo promovendo a mudança. Eu já vi gente aqui no CCA fazendo coisa para ser líder de célula. Você está errado. Fazendo coisa para agradar o pastor, a pastora, o discipulador. Não, porque a igreja... Gente, isso não funciona. Isso não se sustenta. Depois de um tempo eu vejo as pessoas voltando a fazer as práticas antigas. E onde está a mudança? Onde está o arrependimento? Onde está a metanoia? Não é a da Coab 2 não. A metanoia. A mudança de comportamento, a mudança de atitude. Deixa eu te dizer aqui, uma das mudanças que aconteceu na minha vida. Eu amava música internacional. Amava. Adolescente, meus 14, 15 anos, porque depois que eu converti, eu ainda tive um processo ali. Queridos, mas eu fui convencido pelo Espírito Santo que aquelas músicas, elas não serviam mais para mim. Eram músicas bonitas, melodias bonitas, mas não servia mais para mim, porque eu conheci outra música, eu conheci outro som, eu conheci outra atmosfera. E não foi pastor que pediu para eu deixar de ouvir música secular, não! Pode ter crente aí dizendo que você ouça, famosos que estão dizendo que você ouça, mas quando o Espírito Santo fala com você é diferente. Agora os crentes precisam que a gente coloque regra sobre regra, sobre regra, sobre regra. Entra no perfil aí dos pastores famosos, os crentes estão lá perguntando: pastor, eu posso isso, eu posso aquilo, eu faço assim. Por que estão fazendo isso? Porque não tem o poder do Espírito operando em suas vidas. Tem que ter alguém ditando regra, preceito, isso, aquilo. Ou então elas estão querendo autorização para pecar. Parece mais isso, porque o tipo de pergunta que esses crentes estão fazendo, eles querem autorização para pecar. Eles querem alguém que chancele o pecado deles. Misericórdia. Olha a nossa situação, precisamos de avivamento, irmãos. O Espírito Santo fala conosco. Ele diz a roupa que a gente deve vestir. Você pergunta ao Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo corrige posturas, atitudes. Quando eu erro com a minha esposa, o Espírito Santo me convence, porque eu estou em comunhão com Ele, e Ele é santo. E hoje a igreja quer regrinhas. E quando a gente coloca regras, aí as pessoas dizem: querem mandar na minha vida. É isso que está acontecendo. E aquelas que mudam, não mudam definitivamente. Mudam por um tempo, depois elas voltam às práticas antigas. A necessidade de um avivamento, pessoal. Porque quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo toca, é algo que só Ele pode produzir, irmãos. Nós pedimos, nós buscamos, nós alinhamos o coração, nós criamos as condições necessárias. E oração é uma das condições. Nenhum avivamento virá sem oração. Nenhum. Avivamento não vem através de louvor e adoração. Louvor e adoração é consequência de avivamento. Todo avivamento teve um mover de louvor e adoração, canções que eram cantadas naquele avivamento. Mas avivamento veio com oração, que gera arrependimento, convicção de pecado. Aí vem avivamento. Avivamento é isso, queridos. Não é só a gente falar em línguas e cair no chão na unção do Espírito. É um arrependimento profundo, é uma convicção de pecados. O avivamento de Jonathan Edwards. Sabe como foi o grande despertamento?
Nos Estados Unidos, Jonathan Edwards era um pregador que ele não pregava assim, falando espontaneamente. Ele escrevia o sermão todo e ele lia o sermão. E ele usava lentes, óculos, fundo de garrafa. Naquela época não tinha energia elétrica. Era na luz da vela, do querosene, do candeeiro, sei lá. E Jonathan Edwards, ele lia o sermão assim, ó, não olhava para ninguém, ele lia assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito. Enquanto ele pregava, uma mensagem dele chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha o nome da pregação: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto Jonathan Edwards lia o sermão, as pessoas começaram a se contorcer nas cadeiras. As pessoas se levantavam e se agarravam nas pilastras, dizendo: tem misericórdia de mim, Deus, eu vou para o inferno, eu vou queimar no inferno, misericórdia, misericórdia. Quem promoveu isso? Jonathan Edwards, com óculos fundo de garrafa, lendo assim, na luz de vela? Espírito Santo. Espírito Santo, irmãos. Então, por isso que nós precisamos de um avivamento. Abre lá comigo, 2 Timóteo. A palavra avivamento, como eu já disse, é acender, pôr fogo, inflamar a mente, ser fervoroso. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, Paulo está dizendo ao seu filho na fé: Timóteo, venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa de avivamento pessoal. Você recebeu imposição de mãos, eu orei por você, você já tem o dom de Deus, o presente de Deus, que é o Espírito Santo. Mas esse presente precisa ser reavivado. A chama do Espírito precisa queimar de novo. Porque depois que a lenha queima, o que é que resta? Cinzas. E as cinzas têm que ser removidas, porque se tiver cinza, não tem fogo. As cinzas são removidas. Vamos para Romanos 12, verso 11. Romanos 12, 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A palavra que Paulo usa aqui para fervorosos é ebulição. A água que está em ebulição. Você vê a água em movimento na panela. As moléculas estão agitadas pelo calor. É isso que Paulo está dizendo: estejam em ebulição no Espírito. Deus criou, olha essa frase do Wesley Duell. Wesley Duell é um homem de Deus que escreveu muitos livros. Eu não sei se ele é vivo ainda. Um grande estadista. E ele citou isso em um dos seus livros: Deus criou espíritos inflamáveis em nós. Somos espiritualmente combustíveis. O nosso espírito, queridos, é gasolina. Só precisa de quê para queimar? De uma faísca. Só precisa de uma centelha. E quem produz essa centelha? Não, o Espírito. Quem produz a centelha é o Espírito. Nós pedimos, nós buscamos, nós clamamos, mas quem faz a faísca é o Espírito. E o nosso espírito, que é inflamável, Deus nos criou assim. Olha outra frase de outro homem de Deus, General William Booth. Ele é o fundador do Exército da Salvação. Ele e a sua esposa, Catarina. A constante tendência do fogo é apagar-se. É ou não é? Você acende uma fogueira. Qual é a tendência? Apagar-se. Vigiem o fogo no altar do seu coração. Esse homem viveu na Inglaterra. E eles fizeram uma obra grandiosa na Inglaterra. Eles saíam pelas ruas nas madrugadas frias, úmidas de Londres,
para ministrar aos moradores de rua, para ministrar aos miseráveis. O exército da salvação nasceu assim. Era uma compaixão que eles tinham, geradas pelo Espírito Santo. Outra coisa que diz em Levítico 6, o Senhor diz 5 vezes que o fogo não apague, que o fogo não apague. Levítico 6, leia em casa. Outra frase que eu quero ler para vocês, de John Wesley. John Wesley, o avivamento metodista. John Wesley, ele era da igreja anglicana. Ele era um clérigo da igreja anglicana, mas ele não estava satisfeito em apenas ser um religioso. E John Wesley, ele diz que em uma das viagens que ele estava fazendo, ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Ele nasceu de novo. Já era um pastor. Era um pastor que não tinha nascido de novo ainda. E ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E esse homem se tornou um dos grandes avivalistas que a igreja teve. Numa época que não tinha carro, que não tinha avião, John Wesley, ele viajou 380 mil quilômetros no lombo de um cavalo. Sabe o que é 380 mil quilômetros? É a distância da Terra à Lua. John Wesley pregou mais de 8.000 sermões durante a sua vida. Teve dias que John Wesley pregou 7 sermões. Ele pregava e o irmão dele, Charles, cantava. Contemporâneo dele, George Whitefield. E John Wesley diz: se você queimar, outros aparecerão para ver o fogo. Gente, eu quero queimar, para que as pessoas apareçam e digam: o que é que está acontecendo ali? Quem quer queimar aqui por Jesus? Você vai queimar e vai ser automático. As pessoas vão chegar junto de você. O que é que está acontecendo, Sandra? Você está diferente, tem um brilho no seu rosto, você está falando diferente, eu sinto uma coisa gostosa. É o quê? É Jesus, é a presença de Jesus. Um homem discípulo de Wesley, olha o que ele disse, Adam Clarke, ele é um comentarista. Adam Clarke disse: ao viver para outros, acabei queimado. Eu me tornei uma chama. Eu me tornei uma chama e queimei para Deus. Só que é como a sarça ardente, né? A sarça ardente era um arbusto que queimava, mas não se consumia. Deus não vai destruir nossa vida. Nós vamos queimar e vamos continuar queimando como a sarça ardente no deserto. Amém? Precisamos de avivamento. Por quê, irmãos? Porque o poder espiritual, ele é naturalmente consumido. Quando a gente discipula, quando a gente lidera, quando eu prego, quando eu ministro louvor, quando eu aconselho alguém, poder espiritual, combustível está sendo utilizado, poder está sendo consumido. Então eu preciso abastecer de novo. Quando a gente se envolve nos assuntos não espirituais, todo mundo aqui trabalha, estuda, você não só tem contato com crente, pois esse convívio com assuntos não espirituais consome também poder na sua vida. Outra coisa que consome nosso poder é quando a gente não tem unidade com outros cristãos. Fofoca, disputas, brigas, ciúmes, isso consome poder espiritual. Quando eu não obedeço, falta de obediência, consome poder espiritual. Autocomplacência é aquela pessoa, né, que fica se dando o direito de pecar. Não, é só um pouquinho. Isso se chama um estilo de vida carnal, um estilo de vida sensual. Não é sensual porque veste roupas, né, mostrando o corpo. A Bíblia fala de sensualidade no Novo Testamento como carnalidade. É uma vida centrada no eu. Então toda vez que eu fico dando pequenas concessões ao pecado, poder espiritual está sendo consumido. Orgulho, autossuficiência também consomem poder espiritual. E o poder espiritual principalmente é destruído pelo pecado. Então nós precisamos de um avivamento pessoal. Nós precisamos buscar todos os dias por um novo poder.
Agora abra comigo em Abacuque. Abacuque 3, verso 2. Um avivamento pessoal vai gerar um avivamento congregacional. Um avivamento pessoal. Então vamos lá. Eu estou buscando avivamento pessoal. Hernandes está buscando avivamento pessoal. Dora está buscando avivamento pessoal. Rani está buscando avivamento pessoal. Vera está buscando avivamento pessoal. E assim por diante. Cada um buscando avivamento. Quando a gente se juntar, o que é que vai produzir? Fogo. Se eu sou uma brasa, se ele é uma brasa, se ela é uma brasa, eu já não tenho mais brasas. Eu tenho agora o quê? Uma fogueira. Eu tenho uma fornalha. Então, avivamento coletivo tem que acontecer primeiro, avivamento pessoal. Olha o que o profeta Abacuque disse: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. E o profeta Abacuque clama: aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, para uma igreja ser relevante, para uma igreja impactar o mundo, precisamos do poder do Espírito. No nível que o mundo está, no nível que o pecado está crescendo, a iniquidade. Gente, você sabe que tem diferença de pecado para iniquidade? Pecado é quando cada um pratica. Iniquidade é quando a sociedade chancela. Uma coisa, por exemplo, é o adultério praticado individualmente. Outra coisa é quando a sociedade acha que adultério é normal. Isso se chama iniquidade. E aí os governos fazem leis chancelando o pecado. Uma coisa, por exemplo, é uma mulher que aborta, é pecado. Outra coisa é quando o aborto se torna normal para a sociedade e o governo então manda editar uma lei, promulgar uma lei dizendo que pode-se fazer aborto debaixo das asas do governo federal, estadual, que seja. Isso é iniquidade, irmãos. E nós estamos vivendo no nível de iniquidade. Nós não estamos vivendo mais no nível de pecado individual. O pecado está alastrado em nossa sociedade. Nós vamos ser relevantes como? Porque quem muda, quem salva, quem cura, quem transforma as pessoas é quem? O Espírito Santo. É a nossa habilidade. Ontem nós estávamos indo para uma comunhão e nós passamos na porta de um lugar lotado de jovens. Lotado. Eu acho que era um baile, era uma festa, sei lá o que era. Lotado, todos sem máscaras, porque máscara a gente tem que usar na igreja. Isso me irrita profundamente. Um monte de polícia na porta, vigilância sanitária, não sei o que, guarda municipal, e todos sem máscara, não sei lá dentro. Provavelmente também sem máscara, mas tudo bem. A gente vai, com máscara ou sem máscara, a gente vai continuar congregando. Mas, queridos, eu passei naquela porta e eu e Cristiane estávamos comentando a quantidade de jovens ali, meninas seminuas, menores de idade ali, se drogando e bebendo. A pandemia para eles acabou, não é? Acabou. Agora, imagina que eu vou lá de peito aberto, sem o poder do Espírito, tentar mudar aquelas pessoas na força do meu braço. É capaz que eu saia de lá numa pisa, numa surra. Vamos expulsar de lá. Agora, no poder do Espírito Santo, alguém pode ir ali e fazer diferença. Por quê? Digamos, eu vou no poder do Espírito Santo, chego perto de alguém e oro, e aquela pessoa é curada. Vamos imaginar isso. A pessoa estava com a perna aleijada, e eu oro e a pessoa é curada. E na hora ela diz: fui curado, fui curado. Pronto. Só basta isso. Vai chegar um monte de gente: o que foi que houve? Não, ele orou por mim, minha perna cresceu. Vejam, uma ação do Espírito Santo.
vai valer mais do que qualquer palavra que eu pudesse falar. Estão entendendo que é o poder do Espírito que nós precisamos? Porque às vezes a gente fica caindo em discussão, a gente fica brigando com o povo, a gente fica tentando convencer o povo, a gente fica em rede social. Gente, nós estamos precisando do poder do Espírito que convence. E nós vamos orar por isso, irmãos. Estou terminando para a gente orar. Todos os avivamentos, queridos, tocaram cidades inteiras, pessoas, tocaram igrejas locais. E eu termino com o avivamento global. Então, primeiro o avivamento pessoal. Cada um de nós buscando avivamento individualmente. No teu tempo a sós com Deus. Ensopa lá canções que vão gerar no teu coração sede e fome. Inclusive no inglês tem músicas específicas para isso, de adoração. Se chama soaking. Soaking. S-O-A-K-I-N-G. Soaking. Que significa ensopar. Ensopar. É música para você ensopar. É música para você saturar. É para você ser como uma esponja que absorveu tanta água, que quando você toca assim na esponja, ela vaza. Amém? No tempo de busca, aí o avivamento pessoal vai gerar um avivamento coletivo. No domingo, quando a gente se juntar, esse lugar aqui vai entrar em chamas. As pessoas que passaram ali fora, foi assim no avivamento na Argentina. Na Argentina, enquanto eles estavam louvando e adorando dentro do prédio da igreja, as pessoas eram curadas na calçada. Não era gente que estava assim, vou para a igreja, não. Era gente que estava doente, andando normalmente na calçada, estava lá, manquejando, andando. Passou em frente da igreja, ficou bom. Que é isso, meu Deus? Estou curado. Quando ela se virava, o povo estava adorando, ela entrava na igreja para se converter. Pessoas que eram convencidas na calçada. Então, um avivamento coletivo vai gerar agora um avivamento global. Veja comigo aí, Mateus 24. Estamos terminando, irmãos. Nós só vamos ler esse e mais um texto para a gente orar. Inclusive o pessoal da música já pode ir subindo. Mateus 24, 14. Um avivamento pessoal que vai provocar um avivamento coletivo, congregacional, que vai desatar um avivamento global. Joel 2, 28. E então um movimento missionário global. Preste atenção, porque eu vou terminar falando dessa conexão de avivamento com missões. De avivamento com missões. Missões tem que ser feita no poder do Espírito. Você não se auto-envia. Certo? Isso tem que estar muito claro para nós. Não somos nós que nos auto-enviamos. Jesus disse, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Sabe qual é a palavra envie? Inclusive tem uma canção aí que ficou famosa esses dias. Ekbalo. Ekbalo. Rogai ao Senhor da seara, rogai a Deus, o dono da igreja, o dono da colheita, rogai ao Senhor da seara que envie. E enviar ali é lance, projete, é como uma catapulta. Não me feio não, viu gente? Catapulta é como se fosse uma grande colher que era amarrada, colocava-se uma pedra gigantesca e soltava ela. E ela então enviava aquelas pedras, aquelas rochas para matar o inimigo. A palavra ekbalo significa lançar. Peça ao Senhor da seara que Ele lance trabalhadores na seara. Porque um avivamento pessoal vai gerar um avivamento como igreja, que vai gerar um avivamento global e então vai enviar pessoas. E aí vamos ler. Abra aí comigo. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho.
para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui nós estamos vendo o cenário da volta de Cristo. O cenário da volta de Jesus, o fim. Mas antes do fim, o Evangelho vai ser pregado. Por que o Evangelho vai ser pregado? Porque os crentes estarão avivados. Um avivamento vai lançar as pessoas. Outro texto, e a gente finaliza com ele. Isaías 62. Eis que as trevas cobrem a terra. E nós estamos vivendo essa época. Época de trevas. Eis que a escuridão envolve os povos. Mas sobre você, igreja, sobre você, povo de Deus, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Fecha teus olhos. Peça agora um avivamento pessoal. Um avivamento pessoal. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Nós finalizamos esse culto de celebração em um tempo de busca. Em um tempo de busca. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser andar pelo salão, fica à vontade.